Olá pessoal, olá meus amigos, olá minhas amigas. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo e estamos aí, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre os sistemas do nosso corpo. Hoje e agora estaremos falando sobre o sistema respiratório. Estaremos falando aí sobre a fisiologia e a anatomia desse sistema importantíssimo para o nosso organismo. Fisiologia do sistema respiratório. A respiração pode ser interpretada como um processo de trocas gasosas entre o organismo e o meio, ou como um conjunto de reações químicas que faz parte do metabolismo energético, a respiração celular. Então temos aí dois tipos de respiração: a respiração que faz as trocas gasosas e a respiração celular, que são reações químicas do metabolismo energético. Dessa forma, o termo respiração pode ser empregado em basicamente dois níveis: nível celular, no caso da respiração celular, e a respiração a nível orgânico, na respiração das trocas gasosas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a respiração celular. Vamos entender melhor o que é a respiração celular. Respiração celular é o conjunto de reações químicas em que ocorre a liberação de energia a partir de um combustível para ser utilizada no trabalho celular, reações exotérmicas. O principal combustível da respiração celular é a glicose. A respiração celular apresenta três fases e ocorre no hialoplasma e nas mitocôndrias. Fases da respiração celular: glicólise, que vai ocorrer no hialoplasma. Vai ser a quebra da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Com essa quebra aqui, vai ser liberado 2 NADH2 e 2 moléculas de ATP. Então aqui eu tenho um saldo energético de 2 moléculas energéticas de adenosina trifosfato. O ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial, onde os dois ácidos pirúvicos vão ser quebrados. Em 6 moléculas de CO2, vai ser liberado 8 NADH2, mais 2 FADH2, e vai liberar mais 2 moléculas de ATP como molécula energética. E a última fase da respiração celular é a cadeia respiratória, que vai acontecer nas mitocôndrias, na crista das mitocôndrias, onde vai ter aí a reação de 10 NADH, mais 2 FADH2, mais o oxigênio, que vai liberar água e vai produzir 26 moléculas de ATP. Então essas aqui são as três principais fases, as três fases da respiração celular. Então eu tive aqui a liberação de 26, 27, 28, 29 e 30 moléculas de ATP nessa fase da respiração celular. Equação geral da respiração celular. Então eu tenho a equação geral, onde eu vou pegar uma molécula de glicose, que é o C6H12O6, e vou reagir ela com 6 moléculas de O2, 6 moléculas de oxigênio, e vou quebrar essa molécula. Vou estar liberando aí, então, com essa quebra dessa molécula de glicose, 6 moléculas de CO2, mais 6 moléculas de H2O, moléculas de água, e 30 ATPs no final desta equação. Isso aqui é a eletromicrografia de uma mitocôndria, mostrando aí as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. Então, funciona assim, né? A respiração celular vai acontecer dentro dessa organela celular, aqui nas cristas mitocondriais. Também vai acontecer parte dela no próprio hialoplasma e parte dela na matriz mitocondrial. Aqui eu tenho mais uma micrografia, né, mostrando aqui bem detalhadamente as membranas internas, né, e a membrana externa, onde eu vou ter aí a matriz mitocondrial e eu vou ter aqui as cristas mitocondriais. Agora vamos falar dos mecanismos de trocas gasosas. Então eu tenho aí vários mecanismos de trocas gasosas. Vou encontrar a respiração cutânea, que ocorre na superfície corpórea,
de poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Aqui eu tenho uma planária e aqui uma hidra, todos fazem esse processo de troca de gás carbônico e oxigênio, né, do meio interno para o meio externo e vice-versa. No caso, o oxigênio vai estar entrando para dentro do corpo desses seres por um processo onde a pressão, onde a quantidade de oxigênio vai ser maior do lado de fora do que do lado de dentro, então consequentemente o oxigênio vai fluir para dentro das células e a quantidade de CO2 vai ser maior dentro do corpo e vai fluir para fora do organismo. Então, respiração cutânea. Pele vascularizada, né? Então, para acontecer a respiração cutânea, os seres têm que ter uma pele aí bem vascularizada, bem rica em vasos. Anelídeos, né, e moluscos vão ter aí a pele, né, e os anfíbios adultos, né, vão ter a pele, no caso aí, bem vascularizado, que possibilita, que auxilia aí os pulmões nas trocas gasosas. Então aqui eu tenho os vasos sanguíneos, né, em contato com essa pele, o oxigênio flui para dentro, vai fazer as reações lá na respiração celular. Nós vimos que na respiração celular é produzido o CO2. Esse CO2 vai vir aqui e vai sair para fora da epiderme, vai ser lançado para fora, para o meio ambiente. Então sempre aqui os gases vão estar fluindo de onde tem mais para onde tem menos, sempre a favor do gradiente de concentração. Respiração branquial ocorre em anelídeos, em moluscos, crustáceos, equinodermos, peixes e na fase larval dos anfíbios. As brânquias são órgãos especializados em retirar o oxigênio dissolvido na água. Para isso é preciso que exista um fluxo de água que passe pela brânquia, oxigenando-a. Então, aqui eu tenho as brânquias, a água vai estar passando, essa água é rica em oxigênio. Ao ela entrar em contato com a lamela das brânquias, esse oxigênio vai fluir para dentro dos capilares sanguíneos. Consequentemente, o sangue que está aqui em contato é rico em CO2, e esse CO2 vai fluir para a água, para o lado de fora do corpo desse animal, para o processo de difusão. Então, fazendo assim as trocas gasosas nos peixes. Respiração pulmonar ocorre em anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos. Respiração traqueal ocorre em insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Ocorre através dessa abertura aqui, que é a traqueia, por onde o oxigênio vai estar entrando e vai estar entrando em contato com os músculos, com os líquidos corporais do corpo desse animal e vai estar fluindo, né, para as células epiteliais. Em contrapartida, o oxigênio faz o caminho inverso, vai para o lado de fora do corpo desse animal. Vamos falar agora do nosso sistema respiratório, o sistema respiratório humano. Vamos ver a sua anatomia e sua funcionalidade, sua fisiologia. Estruturas do sistema respiratório humano. Temos aí as narinas e as fossas nasais. As narinas e as fossas nasais funcionam como entrada, local de entrada e saída do ar no organismo. Além disso, as narinas e as fossas nasais fazem o aquecimento do ar, fazem a umidificação do ar e também filtram o ar através de uns pelos nasais, chamados de fibrisas nasais. E o muco nasal, que vai estar ajudando a fazer a filtração desse ar. Então, nas narinas e nas fossas nasais ocorre o aquecimento, a umidificação e a filtração do ar através das vibrisas nasais e do muco, que vai estar retirando aí a sujeira do ar, e esses pelos, essas fibrisas vão sempre se bater, se movimentar para levar essa sujeira para fora. Por isso que o nosso nariz fica totalmente sujo, né? No final do dia a gente tem que estar limpando as nossas narinas, porque está toda suja. Essa sujeira foi filtrada lá pelas fibrisas nasais e foi sendo grudada pelo muco e foi sendo trazido para fora pelos batimentos desses micropelos. Além disso, aqueceu o ar e umidificou o ar para não causar dano aos pulmões. Então,
Aqui eu tenho os septos nasais, né, os 3 cornetos, os septos nasais, a entrada, a fossa nasal, que é a entrada, a língua aqui, e aqui, ó, recoberta, a fossa nasal é recoberta por um epitélio ciliar, que é as fibrisas, né, que vão fazer a limpeza ali desse sistema, das fossas nasais. Então ele vai estar filtrando o ar que vai entrar em contato com ele. Também as células produzem um muco que vão ajudar a aderir essas substâncias. Aqui um outro corte mostrando como que seria a estrutura aí das nossas vias aéreas. Aqui uma radiografia mostrando também as cavidades das nossas vias aéreas. Aqui eu posso ver desse lado aqui, as fossas nasais estão bem abertas, está sadio, e desse lado está obstruído, porque tem uma inflamação, tá com pulso. Logo abaixo nós temos a faringe. A faringe é uma cavidade incomum, né, ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Então aqui eu tenho a faringe. Mais abaixo eu vou ter a laringe. Na laringe, né, eu vou ter a epiglote, que vai ter a função de bloquear a entrada de alimentos no sistema respiratório. Mais abaixo eu vou ter as pregas vocais, que faz a produção dos sons durante a passagem de ar. Então possibilita aí a fonação. Então aqui está a epiglote. Essa epiglote é bem interessante. No momento que nós estamos alimentando, ela vai fechar o canal de respiração e vai liberar o canal da alimentação. Quando a gente está respirando, ela faz o inverso, fecha o canal, o esôfago, não fecha o esôfago, fecha o canal da alimentação e abre o nosso canal da respiração. Então ela vai estar fazendo esse controle. E aqui as pregas vocais, que vão vibrar com a passagem do ar, possibilitando aí a formação do som, da fonação, possibilitando a fala. Aqui eu tenho as fotos, né, das pregas vocais, antigamente chamado de cordas vocais. Aqui quando o ar está sendo inspirado, e aqui quando está ocorrendo a fonação, ela acaba vibrando, produzindo o som pela passagem do ar. A traqueia é formada por anéis cartilaginosos. Então isso aqui seria a nossa traqueia. Aqui na laringe, né, nós temos aqui o pomo de Adão. Não é pombo de Adão, é o pomo de Adão, né, que nos homens é uma proeminência bem mais avantajada do que nas mulheres, tá? E ela abaixo dessa laringe eu vou ter aí a traqueia. Essa traqueia vai se dividir e formar os brônquios, o brônquio esquerdo e o brônquio direito. Então, na traqueia existe a presença de um epitélio ciliado com glândulas caliciformes, e também ocorre aí a produção de muco. E esse epitélio ciliado também ajuda a fazer a filtração do ar. As impurezas, né, se aderem ao muco e aos cílios, e os cílios removem o muco com impurezas em direção à faringe para ser expelido para fora, ou dar uma tosse, ou dar uma coceira, e a gente acaba ou engolindo essa sujeira, ou escarrando e jogando para fora, cuspindo para fora do nosso organismo. Então a parte que consegue passar das fossas nasais, né, ainda continua sendo filtrada para evitar que entre impurezas no nosso sistema, nos nossos pulmões. Aqui está a foto, né, mostrando os pelos aí, os cílios, né, que vão remover aí a sujeira juntamente com o muco aí da nossa traqueia. Os brônquios. Então nós vamos ter os brônquios e os bronquíolos. Brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia que vão penetrar nos pulmões. Então aqui eu tenho os dois brônquios. Os bronquíolos já vão ser ramificações dos brônquios e terminam nos alvéolos pulmonares. Então os brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo se subdividem em bronquíolos. E esses bronquíolos vão terminar nos sacos aéreos chamados de alvéolos pulmonares. Aqui os brônquios, né?
Então eu tenho o 1 a laringe, o 2 a traqueia, o 3 o brônquio, brônquio, e o 4 os bronquíolos, que são ramificações do brônquio. Apresentam também a mesma constituição da traqueia. Isso quer dizer que eles vão possuir também o epitélio ciliado, vai ter a produção de muco, também vai continuar fazendo a filtração das impurezas do ar. O pulmão, né, que eu tenho o pulmão direito, o pulmão esquerdo, que o brônquio, os bronquíolos, né, diminuindo, né, e no final do ramo do bronquíolo nós vamos ter os nossos alvéolos pulmonares. Então, aqui mostrando, né, melhor aí a estrutura do sistema respiratório aqui na parte interna. Então, traqueia, os pulmões direito e esquerdo, brônquio direito, brônquio esquerdo, e os bronquíolos direitos, bronquíolos do lado direito e bronquíolos do lado esquerdo. Lembrando sempre que os bronquíolos vão terminar nos alvéolos pulmonares. Agora vamos falar da estrutura, né, dos alvéolos pulmonares. O que são os alvéolos pulmonares? São bolsas de ar ricamente vascularizadas, local onde ocorre a hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial. O que significa a hematose? Essa nada mais é do que as trocas dos gases. Então é nos alvéolos pulmonares que vai ocorrer a absorção do oxigênio pelo sangue e a excreção do CO2 pelo sangue, que vai ser lançado para fora do nosso corpo. Esse processo de absorção de oxigênio e de eliminação do CO2 é a hematose. Aqui estão os alvéolos pulmonares, totalmente alveolados, totalmente ramificados por capilarizados. Esses capilares têm a função de justamente entrar em contato com a parede dos alvéolos, pois ele vai estar rico em oxigênio e vai acontecer o que? O oxigênio vai fluir através das paredes aí, por um processo de difusão para dentro do sistema circulatório, né, para dentro do capilar, e vai ser absorvido pelas hemácias. Em contrapartida, as hemácias estão ricas em CO2, os alvéolos vão estar pobres em CO2 e vai ocorrer aí a difusão do CO2 para os alvéolos pulmonares, que posteriormente o pulmão vai lançar esse CO2 para fora do organismo. Então isso aqui que está acontecendo nada mais é do que a hematose, que são as trocas gasosas a nível celular, né, que vai estar acontecendo lá a nível microscópio dentro dos alvéolos pulmonares. Mecânica da ventilação pulmonar. A entrada e a saída do ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosfera e a pressão intrapulmonar, a qual é criada por ação dos músculos respiratórios intercostais e o diafragma, este último exclusivo dos mamíferos. Então, vai ocorrer a entrada e a saída de gás, né, ou do ar dos pulmões, pela diferença da pressão atmosférica. Vamos ver como que funciona essa ventilação pulmonar. O ar se movimenta sempre do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, ocorre a contração dos músculos intercostais e diafragma. Vai ocorrer o aumento da caixa torácica com isso. Então, quando nós inflamos o nosso peito, enchemos o nosso pulmão de ar, ocorre isso. Está ocorrendo a contração dos músculos intercostais, que são os músculos entre as costelas, e do diafragma. Com isso, aumenta o volume da caixa torácica. Com isso, diminui a pressão intrapulmonar. Com a diminuição da pressão dentro do pulmão, ocorre a entrada de ar para dentro do pulmão, porque a pressão atmosférica fica maior. Agora vamos ver o inverso. O relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma faz acontecer a diminuição do volume da caixa torácica. Ou seja, a caixa torácica se murcha, né? E com isso ocorre aí o aumento da pressão intrapulmonar. Quando aumenta a pressão dentro dos pulmões, ocorre a saída do ar. Então o ar vai ser expelido para fora do corpo. Então eu tenho aqui o mecanismo de entrada e de saída do ar. O de entrada é chamado de inspiração e o de saída é chamado de expiração. Inspiração, entrada de ar.
quando os músculos intercostais e o diafragma se contraem. E a expiração ocorre quando o diafragma e os músculos intercostais são relaxados. Com isso, diminui aí o volume da caixa torácica e o ar é expelido para fora, porque aumenta a pressão intrapulmonar. Então, inspiração e expiração, entrada e saída do ar, mecânica da ventilação pulmonar. É assim que acontece a entrada e a saída do ar e a ventilação pulmonar. Aqui nós estamos vendo aqui uma figura, né, mostrando como que ocorre quando o diafragma se contrai e os músculos intercostais se contraem, a caixa torácica aumenta de volume, consequentemente os pulmões aumentam de volume e ocorre a entrada de ar. Quando ele se relaxa, ocorre o inverso, diminui o volume e o ar acaba saindo porque a pressão dentro dos pulmões fica maior. Transporte de gases, oxigênio. 97% é ligado à hemoglobina, oxihemoglobina, e 3% vai ser dissolvida no plasma sanguíneo. O gás carbônico, 25% é transportado ligado à hemoglobina, nesse caso é chamado de carbohemoglobina, 5% é dissolvido no plasma e 70% na forma de íon bicarbonato, no caso aí sendo transportado pelo líquido, pelo plasma. Monóxido de carbono, ou CO, é um gás liberado durante a combustão de combustíveis fósseis e a queima queimadas, né, que apresenta afinidade com a hemoglobina 210 vezes maior que o oxigênio, formando um composto estável, a carboxihemoglobina, podendo levar o organismo à asfixia. Quando acontece essa formação da carboxihemoglobina, essa carboxihemoglobina é estável, não vai se soltar, que nem acontece com o CO2 quando chega lá nos alvéolos pulmonares. Então ele vai chegar nos alvéolos pulmonares, as hemácias chegam lá, mas não liberam essa substância, impedindo aí que o organismo absorva o gás oxigênio. Então ocorre com isso a asfixia e a morte por falta de oxigênio no organismo. Controle da frequência respiratória. O controle involuntário da respiração é realizado pelo bulbo. Bulbo é essa partezinha aqui, né, na parte de baixo do nosso crânio, né, o bulbo raquidiano, que vai fazer o controle então involuntário da nossa respiração, da frequência da nossa respiração. Concentração de oxigênio. Quando ocorre um aumento da concentração de oxigênio, ocorre aí a diminuição, né, diminui a frequência respiratória. Quando a concentração de oxigênio, a setinha aqui simboliza que está diminuindo, quando diminui a concentração de oxigênio no sangue, o sangue tem o bulbo, né, vai fazer o que? Vai fazer o pulmão, os músculos intercostais e o diafragma se relaxarem, se contraírem mais rapidamente, aumentando assim a frequência respiratória para absorver mais oxigênio. Com relação à concentração de gás carbônico, vai ser o inverso. Quando aumenta a concentração de gás carbônico, aumenta a frequência respiratória. Então, é o inverso aqui da concentração de oxigênio. Com o aumento do gás carbônico, aumenta a frequência respiratória. Quando diminui a concentração de gás carbônico, diminui a frequência respiratória. Porque justamente a necessidade de aumentar a frequência respiratória quando tem uma grande quantidade de gás carbônico, é que esse gás carbônico não é mais utilizado pelo meu organismo. Eu tenho que tirar ele do corpo para que o corpo possa absorver oxigênio. Então, quando ocorre aí a eliminação do excesso de CO2, não tem por que o sistema respiratório continuar com uma alta frequência. Então, vai diminuir essa frequência respiratória. Com isso, já vai ser suficiente para fazer a respiração. E o pH do sangue também interfere aí nas frequências de respiração. Quando o sangue fica ácido, nós chamamos que o sangue está no processo de acidose, aumenta a frequência respiratória. Quando o sangue fica alcalino, nós chamamos de sangue alcalose, processo de alcalose, vai ocorrer aí a diminuição da frequência respiratória. Doenças associadas ao sistema respiratório. A enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar é a perda da elasticidade do tecido pulmonar
devido à excessiva dilatação e destruição dos alvéolos, provocado aí pelo tabagismo, pelo uso do cigarro. O edema pulmonar é o acúmulo de líquido nos pulmões, levando à insuficiência respiratória. A bronquite já é uma inflamação das vias respiratórias associadas a infecções virais ou bacteriana aguda. Então a bronquite, tudo que termina em quite, em doença, é algum tipo de inflamação. E a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que resulta na redução ou mesmo obstrução do fluxo de ar, o estreitamento das vias aéreas por hiperprodução de muco, contração da musculatura, edema da mucosa brônquica. Então a asma já é uma inflamação crônica das vias aéreas, que vai acabar aí por obstruir a passagem do ar pela presença do muco e também o estreitamento das vias aéreas. Aí, muito bem, essa foi mais uma aula sobre anatomia e fisiologia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no meu canal. E um abraço e até a próxima videoaula.